Paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida, Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo, amém? Tem uma palavra de Deus para o seu coração, amém? Deus, Ele é fiel em todo o tempo e a sua bondade, ela permanece para sempre. Hoje está frio aqui, né? Já estou até com casaco, mas está muito frio. Agora já sabe, né? O outono e tudo já começa a ficar mais fresquinho. Estava muito calor. E assim como as estações do ano, elas passam, as fases da nossa vida também, elas são passageiras. E os momentos difíceis, eles não são para sempre. Há um tempo determinado que Deus determinou esse tempo, e esse tempo ele vai passar, tá bem? Eu não sei qual é o momento, qual é a fase que você está vivendo agora, mas deixa eu te falar algo de Deus nesse dia. Isso vai passar. Isso é só uma fase ruim, mas isso vai passar. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, eu vou ler aqui para você e o Senhor vai falar com você. A palavra diz assim: a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receioso eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque a todo o que se tem lhe será. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançou para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola dos talentos, Jesus ele está falando isso aqui sobre a vinda dele, né? Porque ele sabia que o tempo estava próximo, que ele ia passar por aquele momento de ser crucificado. Ele ia passar por aquele momento que eles iriam tirar ele repentinamente no meio dos seus discípulos, e ele estava narrando uma parábola para quê? Para despertar nos seus discípulos e naqueles que estavam ouvindo que o Senhor ele nos confia talentos, ele nos confia dons, ele nos confia propriedades, e ele requer de nós responsabilidade. Deus, ele não te entrega algo e fala assim: olha, eu estou te dando esse algo, se vira aí, faça conforme o que você bem entender. Deus, ele não trabalha desta forma. Jesus, ele estava narrando um episódio muito engraçado, porque alguns não estavam entendendo, mas quem estava conectado em espírito com o Espírito de Jesus estava entendendo que ele estava falando sobre prestações de conta, ou seja, ele estava dando os seus talentos para aqueles servos, um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1, ou que significa variados dons e variados talentos, grandes ou pequenos, mas você terá que dar conta de tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos.
Não é a quantidade, é a qualidade. É aquilo que você vai fazer em cima daquilo que Deus confiou nas suas mãos. O servo que recebeu 5 talentos, ele depressa foi negociar, ele foi agir conforme a capacidade dele. E ao ler esses versículos, eu entendo uma coisa que o servo, né, que... O servo não, o homem que pega esses talentos que representam o próprio Jesus, ele está representando a ele próprio aqui nessa parábola, ele pega esses talentos e ele quando entrega esse talento, a palavra diz assim, e ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade. O que significa isso? Ele sabia que aquele que recebeu os 5 talentos, ele tinha capacidades para trabalhar em cima desses 5 talentos. O que recebeu 2, ele tinha a capacidade suficiente para trabalhar em cima desses 2 talentos. E o que recebeu 1, não é porque recebeu pouco que não tinha capacidades, mas Deus sabia que ele tinha capacidade também para trabalhar em cima desse 1. Escute uma coisa, há pessoas que Deus vai chamar para estar em lugares elevados, em lugares altos, que se você olhar e falar assim, mas como aquela pessoa alcançou? Porque Deus viu que tinha capacidades para chegar lá, então Deus confiou. Mas o confiar de Deus é Deus falar assim, eu estou te dando a responsabilidade de quando você lá estiver, e não se esquecer que você tem algo para administrar com responsabilidade. Então todos nós seremos cobrados por Deus por tudo aquilo que nós fazemos. Nós teremos que dar contas ao Senhor. Jesus, ele está falando essa parábola, ele está dizendo, olha, aquele que veio com 5 e ele conseguiu 10, ele, olha, você foste fiel, servo fiel a mim. A palavra diz assim, foste servo bom e fiel. Se você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Isso engloba todas as áreas da nossa vida. Entendeu? Independente se é espiritual ou material, você vai entrar num sistema, né, espiritual. Quando você entra num sistema espiritual, que Deus te coloca algo, um dom, te dá um dom, um talento que é espiritual, para que você consiga administrar através desse dom e alcançar vidas, isso é muito bom. Mas você tem uma responsabilidade nesse âmbito. Se Deus coloca uma empresa nas suas mãos e você está gerindo muitos funcionários, e esse âmbito também é um âmbito que requer de você responsabilidades. Se você trata bem seus funcionários, se você paga bem os seus funcionários, entendeu? Se você é justo no salário dos seus funcionários, requer de você não só exercer aquilo que Deus entregou nas suas mãos, não é isso, mas requer de você a sinceridade, a responsabilidade, a honestidade. Isso tudo está incluído no pacote. Então, quando Jesus ele narra a parábola dos talentos, ele está narrando aqui no âmbito espiritual para que os discípulos entendam. Olha, eu vou deixar-vos, mas eu vou deixar vocês aqui com talentos. Eu vou deixar vocês preparados, vocês não vão estar despreparados, porque quando eu for e deixar-vos aqui, vocês terão o dom que vem de mim, o talento que vem de mim. Eu estou dando a vocês, vocês estão sendo capacitados por mim, mas vocês têm que entender que vocês têm que levar a minha palavra com seriedade. Entendeu? Já viu quantas pessoas que têm talentos maravilhosos, receberam o dom de cantar, cantam maravilhosamente, pregam assim fora do comum, quando abrem a boca tem uma oratória perfeita, e você fala, gente, que talento é esse? Deus deu, mas Deus requer também dessa pessoa. Não pense você que Deus vai dar algo muito grande para você e que a cobrança vai ser pequena, não. Quanto mais lhe é dado, mais será cobrado de você. Se você tem alcance de multidões, se você prega para multidões, se multidões te ouvem, você tem uma responsabilidade muito grande sobre a vida dessas pessoas, porque o que você está passando para essas pessoas? Se você é uma influência, né? Hoje há muitos influenciadores, e você pensa assim, gente, mas essa pessoa está influenciando em o quê? Sempre vai estar influenciando em alguma coisa, tanto para coisa boa ou para ruim. Hoje temos aí, né, dizem, influenciadores. Influencia.
sabe? Influencia o casamento, influencia a sua vida, os seus filhos, influencia o seu trabalho, influenciam a sua vida espiritual. Há sempre sim os influenciadores. Só que quando Deus nos chamou, a palavra fala que Ele nos chama e Ele nos capacita para aquilo que Ele nos chamou. Deus, quando Ele te chamou, Ele não te chamou para dizer para você, olha, eu sei que você é incapaz e talvez você tenha sucesso nisso. Não. Deus, quando te chamou, Ele sabia que você não tinha as suas capacidades, mas Ele te chamou falando, eu vou te capacitar, porque você terá capacidades para fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Deus, Ele quando nos chama para algo, Ele sabe que nós temos capacidades para isso. Entendeu? Quando eu abri a minha própria agência imobiliária, eu juro para vocês que eu achava incapaz de administrar uma agência sozinha. Porque é muito burocracia, é muitos papéis, é muita responsabilidade, é muita cobrança, é muita exigência. E eu olhar para mim própria, eu juro para vocês, não, eu não tenho capacidade para isso. Mas quando Deus colocou essa chave nas minhas mãos, Ele falou assim, você vai abrir, você vai fazer aquilo que eu estou falando, porque eu te darei capacidades para você gerir. E de fato foi. Sabe, no começo eu pensava assim, eu não dormia à noite, eu estava muito preocupada. Sabe aquela preocupação assim, de o que eu vou fazer, como eu vou resolver, como é que eu vou chegar até aí, para ir para ali, para aqui. Era uma confusão mental muito grande. Mas aí eu entendo que Deus foi deixando as situações, os problemas, de início era o que mais tinha. Mas por que os problemas eles vinham? Para Deus me ensinar, entendeu? Deus só vai te ensinar diante da adversidade. Aprende uma coisa, você aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Porque com os acertos você, eu acertei, e você esquece, mas com os erros não. Eles ficam gravados aqui. Então Deus, Ele foi me capacitando com os erros, com os problemas, com os papéis que, às vezes apareciam aqueles papéis que eu nem sabia como resolver. Mas aí eu falava com um, falava com o outro, conversava, ia atrás, e aquilo ficava memorizado na minha mente. Era a faculdade que Deus estava me ensinando. Entendeu? Eu entrei na faculdade de Deus, não era ninguém que estava me ensinando, era o próprio Deus que estava me capacitando. Então, quando Ele colocou essa responsabilidade nas minhas mãos, Ele estava dizendo para mim mesmo, olha, você vai estar na minha faculdade, quem vai te ensinar sou eu, não é o homem. Então você fique tranquila, porque você não vai falhar, porque eu já sei das suas capacidades, eu sei que você pode. Então escute uma coisa que o Espírito Santo ele fala com você. Talvez você está pedindo para Deus te ensinar algo, talvez você sabe que você tem até capacidades, mas você tem medo de exercer aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Escute que o Espírito Santo ele fala com você nesse dia. Olha, Deus ele te chamou, certo? Ele falou para você que você tem esse talento. Ele falou para você que Ele te capacitou para isso. Mas o medo, ele te impede. E você fala assim, será que eu vou conseguir? Escute uma coisa. Quando Deus te coloca em um ambiente, quando Deus te coloca em algum lugar, Ele vai te colocar. Ele está dizendo para você não temer, porque Ele te dará capacidades neste lugar. Ele não te deixará envergonhado. Eu falo por experiência própria. Eu já vivi muitas coisas com Deus ao longo desses anos que eu estou na presença do Senhor. Eu tenho 38 anos de idade. Eu fui para conhecer mesmo ao Senhor e aceitar ao Senhor e receber, sabe, ser batizada com o Espírito Santo. Eu tinha 14 anos de idade. Ou seja, vocês sabem que ao longo desses anos são 25 anos, fora os anos ali com 7, 8, que meu pai e minha mãe nos levavam à igreja, mas não entendia nada. Comecei a entender mesmo com meus 14 anos. Então, ao longo desses 25 anos que eu estou na presença do Senhor, escute uma coisa que eu vou falar para você. Eu vivi coisas grandes e fortíssimas com Deus. De falar para Deus que eu não era capaz, que eu não podia, e Deus falar, você vai, porque eu estou te capacitando. E às vezes você fala assim, não, Senhor, mas não dá, eu não consigo me ver nessa situação, eu não consigo me ver, eu não me vejo fazendo isso. E Deus, você vai, porque eu estou te capacitando. Escute alguma coisa que o Espírito Santo está falando para você. Se você ficar com medo das coisas, as coisas elas não vão acontecer na sua vida. Se você ficar pensando demais naquilo que as pessoas elas vão pensar ao seu respeito, você não vai chegar em nenhum lugar. Escute isso, porque eu sei que eu estou falando. Quantas vezes eu dei assim vazão ao que as pessoas pensavam, ou né, às vezes até os olhares, a gente sabe que aquele olhar de acusação, de julgamento, né? Aquele olhar às vezes assim que te oprime e não te deixa ir. Escute, pare de olhar para o seu lado.
não olhe para o seu lado, sabe? Nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra diz que a gente tem que olhar para frente. O alvo, o Senhor Jesus. Olhe para Ele, é Ele que te capacita, foi Ele que te fez. A palavra fala no livro de Salmos, Davi, ele está falando assim, eu era informe na barriga da minha mãe e o Senhor já me conhecia. Então, quando você olha para você, você se sente incapaz, de fato. Quem sou eu? Escute, é Deus que está falando com você. É o próprio Deus que está falando com você. É Ele que está anunciando para você, eu te fiz dessa forma, eu te dei dons e talentos que estão aí guardados dentro de você. Você deixou ficar aí, sabe, adormecidos. E o Espírito Santo nesse dia, ele te convida a despertar esse dom, esse talento que está guardado dentro de você. E como é que eu faço isso? Como é que eu vou despertar esses talentos, esses dons que Deus, ele colocou dentro de mim? Confiando no que Deus está direcionando você. Confiando, fazendo confiança na voz do Senhor teu Deus. Você sabe quando Deus fala com você. Brada dentro de você, queima dentro de você, entendeu? Ah, mas fulano é melhor do que eu, fulano tem mais capacidades do que eu. Olha, aqui você nota que cada um teve uma responsabilidade. Um ganhou mais do que o outro ganhou muito menos. Mas o que o Senhor está falando assim, mas eu estou cobrando de você, porque eu entreguei nas suas mãos para você gerar, para você aumentar. Entende? Tem pessoas aqui que têm um dom, tem aquele dom assim de chegar e de convencer as pessoas, tem uma facilidade muito grande de dialogar. Tem pessoas aqui que têm uma facilidade muito grande de atrair, sabe? Os olhares, sabe? De aquela pessoa interessada em te ouvir. E você está desperdiçando com o que na sua vida? Não desperdice aquilo que Deus deu para você. Traz isso para você, porque isso vai ser a chave que vai virar a sua história. Sabe aquela chave que abre a porta e de repente a porta está fechada e com aquela chave abre-se tudo e você vê lá do outro lado? É isso que Deus está falando com você nesse dia. É uma virada para você. É uma virada, é um novo tempo para você. Mas você tem que aprender a ser um servo bom e fiel. Deixar o medo de lado. Esse aqui ficou com medo do seu Senhor. Sabe o que ele falou? Olha, eu fiquei com medo. Ele fala assim, por fim. Olha, ele falou assim para ele. Eu pensei comigo, quando eu peguei esse talento, que o Senhor é um homem muito severo. Olha o medo. Por causa do medo. Olha, se eu perder esse dinheiro, né? Se eu perder esse talento, o que eu vou falar para ele? Ele é severo, ele é um homem mau e tal. Aí ele fala assim, o Senhor é o que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Então eu fiquei receoso, escondi na terra o teu talento. E aqui tens, eu não perdi o que o Senhor me deu, mas também não acrescentei nada. Entendeu? Porque ele estava com medo do seu Senhor. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você tenha temor a ele, respeito a ele, respeito àquilo que ele confiou em você. É igual eu falo, os filhos, Deus confiou a você como pai e mãe para cuidar deles. É sua obrigação como mãe, é sua obrigação como pai, zelar pela vida dos seus filhos. O pai e a mãe que é negligente na criação dos seus filhos serão cobrados do Senhor. Não pense você que Deus vai atribuir essa culpa a outra pessoa. Não, Deus vai atribuir essa culpa ao pai e à mãe dessa criança. Deus coloca uma empresa nas suas mãos, responsabilidade sua. Aí entra e sai funcionários, Quando os funcionários sai falando mal de você. Ah, mas falam mal, toda a gente fala mal. Não, falam mal porque você é negligente com os seus funcionários. Você não atribui a eles o que é direito a eles. Você não atribui a eles o que Deus confiou a você. Honestidade. Entendeu? Aí você está casado, você faz uma aliança com seu cônjuge diante de Deus, diante dos homens. Você promete até que a morte nos separa. Ok. Alguns vão se separar porque infelizmente casam desconhecendo com quem casou. E na realidade é um sociopata. É um narcisista,
E para preservar a própria vida, se separa, ok? Aí tudo bem, mas quando você se separa, porque não dá certo, porque nós não temos nada compatíveis. Ah, porque o jeito dele não combina com o meu. Ei, escute uma coisa, Deus vai cobrar de você. Não pense você que Deus não vai cobrar o que ele te deu, porque ele vai cobrar de você a responsabilidade que ele entregou nas suas mãos. Você que se separa do seu cônjuge porque apaixonou-se por outro, eu me apaixonei, pronto, acabou, ok. Mas Deus vai cobrar de você o seu primeiro casamento, porque você foi negligente. Porque se eu for ouvir o que minha carne quer, em todo tempo eu estou pecando contra Deus. Se eu for saciar a vontade da minha carne, eu estou em pecado todo o tempo, em toda hora. Escute que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Você vai ter que começar a entender que há responsabilidades aqui na terra. Você tem responsabilidades nas mãos. Deus te deu responsabilidades para fazer o casamento dar certo, para fazer a família dar certo, para fazer a empresa dar certo, para fazer as coisas elas funcionarem. Não é obrigação sua fazer milagres, não. Tem coisas que não dá certo mesmo, tem coisas que é difícil, tem funcionários que é complicados, tem patrões que infelizmente são endemoniados, tem situações assim. Mas o Espírito Santo está falando para você, mas tem coisas que você pode dominar e pode sim solucionar. Tem coisas que você pode sim colocar um ponto final. Sabe quando você sabe que... eu sempre falo, há coisas na vida que o diabo ele vai colocar na sua frente por permissão do próprio Deus. Quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus no livro de Jó, a palavra diz que Satanás ele estava lá no meio. E a primeira pergunta de Deus para Satanás, por quê? Porque Deus já sabia que Satanás há muito tempo observava Jó. E os pensamentos de Satanás era, isso aí só serve a Deus porque tem muito dinheiro, a família vai muito bem, olha lá os bens materiais que esse homem tem, tá tudo correndo muito bem, ele ajuda as viúvas, ele ajuda os órfãos, os necessitados, assim até eu, né, bem dizer assim. Aí o Senhor olha para Satanás e diz assim, observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem justo, que se desvia do mal. Observaste o meu servo Jó? Tá bem. Aí Satanás, debalde ele vai te servir. Tira tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti. Aí Deus fala assim, olha, pode tocar em tudo que ele tem, só não toca na alma dele, na vida dele, entendeu? E assim foi. Assim o diabo tocou. Ou seja, o diabo ele veio contra a vida de Jó por permissão de Deus. E tem coisas na sua vida que Deus permite sim. Para saber aonde é que está o seu coração. Para mostrar para os seus adversários que você adora ele em verdade. Sabe? Aquela verdade convicta. Não, eu adoro a Deus pelo que ele é. Não o que ele me ofereceu, o que ele me oferece ou o que ele vai me oferecer. Eu adoro a Deus pelo que ele é. Ele é santo, ele é justo, ele é reto. Então o Espírito Santo de Deus, através dessa mensagem, ele está falando para você, você tem habilidades. Você pode usar a sua habilidade, você pode usar o seu tempo, você pode usar os recursos que Deus já te deu, as oportunidades que Deus já colocou na sua frente, para você honrar aquilo que Deus confiou em você. Se você é fiel a Deus nesse pouco, Deus vai te colocar sim no muito. Se você é fiel a Deus nas circunstâncias que você está vivendo agora, Deus vai aumentar sim aquilo que você não consegue aumentar. Jó perdeu tudo, perdeu. Jó ficou na miséria, ficou. Mas a palavra fala lá no capítulo 42 do livro de Jó que Deus mudou a sorte, Deus tirou Jó do cativeiro. E Deus acrescentou em dobro tudo aquilo que ele tinha antes. Então ele foi fiel no pouco e Deus acrescentou muito na vida dele. Ei, talvez você vive num lugar simples. Talvez a sua casa seja mais simples da vizinhança. Talvez você nem tenha um carro para andar, você anda de bicicleta. Quantas vezes eu também andei de bicicleta? Quantas vezes eu entrei dentro de um ônibus cheio que nem tinha espaço para andar? Quantas vezes eu fui trabalhar cedo e voltava tarde cansado e ainda tinha que pegar 2 ônibus, 4 ônibus por dia para chegar em casa? Mas eu fui fiel a Deus também no pouco. E quando eu entro no meu carro, nos meus carros, eu fico assim a pensar, olha, eu não tinha nada.
E Deus me deu esse carro. Eu entro no meu carro e faço o que eu quero, vou aonde eu quero. Aí está. Eu posso fazer o que eu quero com o meu carro. Eu posso ir aonde eu quero com o meu carro. Mas aí tem a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. O que você vai fazer com aquilo que Deus te deu? Deus te deu o carro, certo? Mas aonde é que você vai? Quem você carrega no seu carro? Hã? Porque Deus, ele te dá a responsabilidade. Ele te dá as responsabilidades da vida. Agora, cabe a você ser responsável com aquilo que Deus te deu. Deus me deu meu carro. Aonde é que eu vou com o meu carro? Hã? Que lugares que eu tenho frequentado com o meu carro? Eu fui fiel a Deus um pouco quando eu não andava a pé, quando eu tinha uma bicicleta. Eu nem tinha bicicleta, eu andava a pé. Eu fui fiel a Deus nesse pouco. E agora que Deus me deu um carro, eu não vou ser fiel a Ele? Aí é que está a questão. Entendeu? Eu não tinha uma casa para morar e Deus me deu uma casa, ok, e aí? Eu estou sendo fiel também a Deus nessa casa? Quem eu coloco dentro da minha casa? Quem eu honro dentro da minha casa? Eu era fiel a Deus quando não tinha filhos e agora que Deus me deu filhos, eu não honro a Deus na educação dos meus filhos? Deixo eles fazerem o que eles bem entenderem? Hã? Eu não ensino os mandamentos, eu não falo o que é certo, o que é errado para os meus filhos. Cadê a responsabilidade que Deus confiou a você, meu filho? Ei, eu sei que essa mensagem ela vai chegar a alguém, e se chegar a uma pessoa, não me importa, essa pessoa está ouvindo o que Deus está falando. Jesus, ele está narrando a parábola dos talentos, ele está dizendo para vocês, eu dei talento para vocês, alguns dei mais, a outros dou menos, mas isso não significa que eu não cobrarei, eu vou cobrar. E Deus está falando para muitas vidas que aqui estão me ouvindo. Escute isso. Você tem grandes coisas aí guardadas dentro de você. E você está desperdiçando muitas coisas porque você tem medo, você tem vergonha. Você pensa demais o que os outros vão pensar e achar de você. Tem uma pessoa aqui que está me ouvindo que muitas das vezes já pensou em abrir seu próprio negócio. Aí pensa na família. O que a família vai pensar de mim? Achar que eu sou tolinha da cabeça. Olha, se eu for pensar o que as pessoas pensam de mim, eu nem tinha saído sequer do Brasil, daquela casa difícil que eu morava com os meus pais. Entendeu? Se eu fosse pensar no que as pessoas iam pensar a meu respeito, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Então escute uma coisa que o Espírito Santo ele manda falar para você. Você vai começar a ter responsabilidades, não é só diante dos homens, não. A gente tem que cumprir as leis, como eu já falei. Mas a gente vai ter que ter responsabilidades diante do Todo-Poderoso. Lugares onde eu vou, amizades que eu tenho, entendeu? Parar de falar da vida dos outros, tá sempre a falar da vida dos outros, comentar da vida dos outros, levar fofoca para casa dos outros. Ei, Deus vai cobrar, entendeu? Jesus, ele voltou, ele tá dizendo, eu vou voltar. Eu vou, mas eu volto. O Senhor aqui da casa é o próprio Jesus. Ele foi e deixou os talentos, deixou tudo que era preciso para eles resolver a situação que eles estavam vivendo. Mas Jesus estava falando, eu vou, mas eu volto. A palavra diz assim, então ele voltou. E ele começou a cobrar de cada um. Então, o que você fez? Eu negociei, aqui o Senhor me deu 5, eu tenho 10. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Aí Jesus chega no outro que recebeu 2, olha, eu recebi 2, negociei, tinha 2, tenho 4 agora. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. E venho com 1. Deus deu segundo a capacidade dele. Deus nem deu além da capacidade. Aí você fala assim, mas Deus está dando além da minha capacidade, além da minha força. Mentira, porque Deus não dá além da sua força, da sua capacidade, tá? A responsabilidade que Deus coloca nos seus ombros aí é para dizer para você, você tem capacidade de carregar isso. E quando estiver cansado, lança sobre ele. Porque o fardo dele é leve, entendeu? Então tá difícil, olha, descansa, entrega nas mãos dele, que se você não consegue resolver, ele consegue resolver por si. Entendeu o que o Espírito Santo está dizendo para você nesse dia? Então não vem com essa conversa que Deus está colocando um fardo muito grande nas suas costas, que você não consegue levar. Não, porque Ele te chamou com capacidades para administrar isso tudo que você está vivendo. Se tem um casamento conflituoso, um casamento difícil, Deus te deu capacidades para administrar isso. E se é necessário sair, Deus também te dará capacidades para se manter sozinha. Ele não deixa ninguém envergonhado. A palavra diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que querem ver o mal. Mal de quem? Daqueles que servem, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que esperam no Senhor, que a vida está depositada no Senhor. Então o Espírito Santo está falando para você, seja diligente, seja fiel.
A recompensa ela vem do Senhor, entendeu? Quer receber muito? Seja fiel no pouco. Tem um carro velho, ou como eu falei, anda aí a pé, mas Deus vai te dar um carro, como você sonhou, entendeu? Deus vai te dar um carro. Não tem a sua casa ainda, mora de aluguel, mas Deus vai te dar a sua casa própria, porque Deus está vendo como é a sua fidelidade quando não tem aquilo que você sonhou. E Deus prova? Prova. Prova. Prova para ver onde é. A palavra diz que Ele sonda os nossos corações. Ele sonda o seu coração. Então, primeira coisa que tem que ter aqui é responsabilidade espiritual. Não é brincar de ser servo. Hoje as pessoas estão brincando de adorar a Deus. Há um hino que fala assim, eu adoro a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele tem, alguma coisa assim, já não me lembro do hino. Mas veio esse hino agora na minha cabeça. Escute uma coisa, realmente você tem que adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele vai te oferecer. Que tem coisas que Ele vai falar não na sua cara. Aí é que está a sua decisão de adorar a Deus de verdade. Tem coisas que Deus vai falar não para você e como é que é? Mas eu continuo adorando. Por quê? Porque Ele é fiel. Deus, Ele nos dá conforme a nossa capacidade. Ele está te dando conforme a sua capacidade. Então não vem tentar dar desculpas para Deus. Lembra quando Deus chamou Moisés para ir para falar com o faraó? E Moisés lá, não, Senhor, eu sou um homem de fala pesada. Eu não vou conseguir falar com o faraó. Aí o Senhor fala assim, Moisés, mas quem é que fez a boca do homem? Quem é que fez a boca do homem? Moisés sempre com uma desculpa para Deus, né? Aí Deus, tá bem, Moisés, olha, então eu vou colocar uma pessoa que vai te ajudar. Quem? Colocou Arão. Arão foi ali a mão direita de Moisés para interpretar aquilo que Moisés não conseguia interpretar com palavras. Então Arão estava lá para ser o mediador também. Então Deus não vai te colocar algo que você não consegue carregar. E se você achar que não consegue, Ele vai colocar pessoas para te ajudar. Mas Ele nunca vai te deixar sozinho e desamparado. Entendeu? Deus não vai te deixar desamparado. Então para de acusar a Deus. Eu estou passando por isso porque Deus te permitiu isso. Não, Deus Ele sabe que você é capaz. Você vai passar por isso. Eu falei no começo dessa pregação sobre as estações. Tudo passa. Passou o verão, calor insuportável aqui. Agora começou o outono, começou a chuva, fresquinho. Tô até com um casaco, tá frio. Não acendi ainda a lareira aqui de casa, então tá mais fresquinho, tá frio aqui. Então escute uma coisa, as estações do ano, elas passam. As dificuldades, os problemas, eles passam. Entendeu? Essa fase ruim no seu casamento vai passar, essa fase ruim financeira vai passar, essa fase ruim na sua família, algum problema, não sei qual é o seu problema, só estou dando um exemplo aqui para você interpretar conforme aquilo que você acha que deve interpretar na sua vida. Então essas fases ruins, elas vão passar. Mas eu tenho que saber administrar o que Deus está me colocando nas minhas mãos. Deus está te colocando coisas que você, nesse pouquinho que você recebeu, você pode conquistar grandes coisas. Ele recebeu 5 e ele multiplicou, ficou 10. Ele recebeu 2 e ele multiplicou, ficou 4. Mas 4 comparado com 10 não interessa. Há pessoas que nascem para ser reis, outros para ser servos. Há pessoas que nascem para servir, outras para ser servidas, não interessa. O que interessa é a minha responsabilidade em cima daquilo que Deus confiou a mim. O que Deus confiou a você? Qual o talento que Deus te deu? E você sabe que tem ele aí, você está sendo negligente. Deixa as coisas fluírem. E às vezes as oportunidades batem na sua porta e você não abre porque você está deixando fluir demais. Não. Responsabilidade para fazer. Vou fazer conforme as minhas forças. Porque eu sei que para a sepultura, para onde eu vou, não há obra, não há conhecimento, não há coisa alguma. Entendeu? A sepultura, você não vê nada disso que você vê aqui. Então, tudo quanto vier nas tuas mãos para fazer, a palavra diz, fazer conforme as tuas forças. E a palavra ainda diz, quando você for fazer alguma coisa, faça como se fosse para o Senhor. Por quê? Porque se você pensar, é para o Senhor, você vai fazer sempre o seu melhor. Aí você fala, eu vou fazer para aquele patrão chato que nem merece. Aí você faz desgostoso da vida. Mas quando é para o Senhor,
você dá o seu melhor. Então, é esta a mensagem de Deus para você nesse dia. Ele te deu talentos, Ele te deu dons, Ele te deu responsabilidades. E Deus está exigindo de você isso. A sua vida tem que andar, meu filho. Se tua vida está parada, alguma coisa não está bem. Mesmo em meio à luta, a vida continua. Mesmo em meio à dificuldade, sabe? Esse vento, sabe? Essa vontade de desistir. Não, mas a vida continua. Por que ela continua? Porque as estações, elas têm que mudar. Os dias têm que passar, as noites têm que vir, mas tem que ir embora também, para que o dia venha e esse dia se complete 24 horas, em uma semana, um mês, para que as estações, elas também mudem. E assim é na nossa vida. A sua vida, ela não pode estar estagnada. De uma forma ou de outra, ela tem que andar. Então a mensagem de Deus para você é: eu te dei, eu te entreguei, eu te dei talentos que está aí dentro de você. Não deixe esses talentos enterrados, escondidos, por medo. Entendeu? Para com esse medo. Deus está falando aqui, para com esse medo. Medo, essa pressão social, o que vão dizer de mim? Meu filho, vão falar mal da mesma. É igual eu tô aqui gravando esse vídeo. Vai ter pessoas que eu nunca vi na minha vida que vão me ver aqui. Tem pessoas que vão gostar, outras vão odiar. Nem vão desgostar, vão odiar. Tem pessoas que vão entrar aqui e vão dizer coisas boas, outras vão falar coisas desagradáveis. Se eu for pensar e ter medo dessa sociedade que infelizmente está corrompida, eu não faço nada. Eu não vou exercer aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Eu não vou mostrar para o mundo o talento que Deus entregou para mim. Entendeu? Essa mensagem com certeza vai chegar a alguém que está precisando ouvir e o talento que Deus me deu vai tocar o coração dessa pessoa e essa pessoa vai despertar para algo que precisava despertar e não tinha ali um ponto, né? Um foco de luz, tipo assim, não tinha nada, que estava tudo escuro. E de repente, não. Essa é a luz essa é a luz que eu precisava. Entendeu? Então eu não posso guardar aquilo que Deus me deu. Você não pode guardar aquilo que Deus te deu. Faça com amor. Entendeu? Faça tudo com amor. Faça tudo assim, como se fosse para o Senhor. Às vezes a pessoa nem merece, o seu cônjuge não merece, é uma pessoa super má, às vezes é um mal agradecido. Não, eu vou fazer como se fosse para o Senhor. E você vai ver como é que as coisas, elas vão fluir na sua vida. Escute isso. Elas vão fluir, vai multiplicar. E você, quando Deus, ele fala assim, então, o que você fez? E for apresentar, você vai ter a multiplicação para mostrar para o Senhor daquilo que Deus confiou. Amém? Que essa mensagem fique no seu coração, que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família. Deus abençoe você e até a próxima mensagem. E se o nosso Deus permitir, fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.